Boa tarde, meus amigos. Continuando o nosso projeto Processo em Revista, nosso canal no YouTube. A gente vai falar hoje de um tema que interessa muito a todos os advogados, né? Que chama-se verbas de sucumbência, tá? Vou comentar um pouco do artigo 85 do novo CPC. Na verdade, esse é um tema sobre o qual eu estou escrevendo um livro e que eu acho que vai render pelo menos uns 10 ou 12 vídeos, tá? Porque o artigo 85 é muito amplo, muito extenso. A gente vai falar hoje de dois parágrafos específicos, tá? Primeiro, o parágrafo 2º do artigo 85, que determina que as verbas de sucumbência pertencem ao advogado, como já falava o artigo 23 da Lei 890/6 de 94, o Estatuto da OAB, né? Que fala que os honorários têm que ser fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte, inclusive em casos de extinção do feito sem julgamento do mérito. Vamos lá. Proveito econômico obtido pela parte não é necessariamente quanto ela deixou, não é necessariamente quanto a parte ganhou. Eventualmente pode ser quanto que a parte deixou de perder, tá? Então, no meu caso, eu trabalho muito com direito bancário e eu cansei de ter processos que eu reduzi débitos contra bancos diversos, tá? Quase todos que você puder imaginar que atua no mercado financeiro brasileiro hoje, a gente tem ação no escritório. E tem ações que a gente reduziu o débito bancário de um cliente nosso, por exemplo, de R$2 milhões para R$200 mil. E o juiz, naquela época, no CPC de 53, arbitrou por equidade, etc., a sucumbência em R$10 mil. Então, peraí, se eu reduzir o débito do meu cliente de R$2 milhões para R$200 mil, a minha sucumbência deveria ser entre 10% a 20% sobre R$1.800.000, sobre esse gap, sobre essa diferença, tá? Que na verdade o juiz não fazia. Hoje o artigo está bem claro, fala proveito econômico. Então vamos lá, o arbitramento do magistrado vai caber? Claro que cabe. Existem causas que não têm valor econômico. Vou dar um exemplo. Um casal que se separa e hoje é muito comum isso, tá? E tá brigando pela posse de um cachorro vira-lata. Quanto vale um cachorro vira-lata? Comercialmente não vale nada, é bem sem valor algum. Para aquelas partes que estão no litígio vale muito, tá? Não é incomum hoje que algumas pessoas gastam mais com tratamento veterinário do que o preço de um carro, tá? Só um exemplo. Então isso é causa sem valor econômico, tá? Não é aquela causa na qual você reduz o valor de um débito, de uma dívida. Não, essa causa tem um valor econômico bem objetivo, bem concreto, bem palpável. Nesse exemplo que eu dei de ação contra banco, eu reduzi o débito do nosso cliente de R$2 milhões para R$200 mil. A sucumbência deveria ser entre 10% e 20% sobre R$1.800.000. Não fui eu que reduzi, na verdade, assim, eu fui só um instrumento do processo legal para chegar àquela conclusão. E outro ponto que parece ser muito importante também é que a súmula 306 do STJ, que falava na compensação de verbas de sucumbência, ela está expressamente revogada pelo artigo 85, parágrafo 14º, se não me engano. Eu vou ver minha colinha, mas é o parágrafo 14º, ou parágrafo 14, tanto faz. Havia uma grande confusão, né? Que a sucumbência pela lei da OAB, pela lei de 94, artigo 23, ela pertencia ao advogado. Então, se ela pertencia ao advogado, você não podia fazer compensação de sucumbência em casos de parcial procedência da demanda. Porque os advogados eram credores das partes contrárias, né? Cada advogado era credor da parte contrária. E o Código Civil, tanto o Código Civil de 1916 quanto o Código Civil de 2002, eles falavam expressamente isso. Você não faz compensação em prejuízo de terceiros. Infelizmente o STJ, sendo STJ, né, ele fez uma interpretação esdrúxula da lei, o tribunal que deveria guardar a nossa lei ordinária, e determinou que as verbas de sucumbência seriam sim compensáveis, tá? Para evitar esse tipo de confusão, o legislador ele fez questão de colocar expressamente no parágrafo 14º, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios oriundos da legislação do trabalho, inclusive em questão de falência, tá? Ele quis dizer em relação a isso, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Gente, isso é ótimo, eu estou muito feliz que a lei diga isso, porque eu sou advogado, vivo de sucumbência, eu vivo de honorários, tá? Eu estou
estou muito feliz. Mas posso contar um segredinho para vocês? Hoje, que é uma grande novidade, muita gente fala disso, no ano 2000 ou 2001, se eu não me engano, eu escrevi um artigo na revista Síntese de Direito Civil e Processo Civil. Não, desculpa, foi no Júri Síntese Jornal, alguma coisa assim, no qual eu abordava exatamente esse tema. Há 16 anos atrás eu já falava isso, gente. Eu vou dar um espaço de 3 segundos aqui no meu vídeo para que vocês possam ver o artigo, e nos comentários tem um link da minha página no News Brasil com a cópia desse artigo. Um grande abraço a todos, bom dia e até o próximo vídeo.